lágrimas de tristeza choradas por Cristiano Ronaldo e outras, mais tarde, de alegria derramadas na cara de Diogo Costa. O guarda-redes começou a salvar a seleção nacional nos últimos minutos do prolongamento em Frankfurt com uma gloriosa espargata e completou o salvamento no desempate por penaltis. Diogo Costa confiou no instinto, defendeu os 3 pontapés da Eslovénia e resgatou a passagem aos quartos de final do Europeu depois de uma exibição paupérrima, mais uma, de Portugal, mas na qual Roberto Martínez achou que a equipa jogou muito bem. Eu sou o Diogo Pombo, este é mais um episódio do No Princípio Era a Bola e comigo estão os nossos habituais titulares. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo. Olá a todos. Viva Rui. Viva Diogo, viva Tomás, cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E vamos esmiuçar uma partida algo estrambólica da seleção nacional. Se não, vejamos. Vitinha foi substituído aos 65 minutos, quando estava a ser um dos melhores de Portugal, porque o treinador achou que o estado da relva não beneficiava o seu jogo. Chico Conceição foi lançado para jogar à esquerda, onde nunca joga no seu clube. Cristiano Ronaldo falhou um penalti e aos 39 anos jogou todos os 120 minutos. E Pep, com os seus 41, fez praticamente o mesmo. Tomás, por onde havemos de começar? É justo começar por Diogo Costa, porque é a única razão para Portugal estar nos quartos de final, obviamente, com uma atuação absolutamente histórica e que Diogo Costa precisava, porque a época não foi brilhante. O último Mundial também tem uma imagem menos feliz de Diogo Costa naquele lance com Marrocos, portanto é de elementar justiça destacar a forma como defende 3 penaltis e ainda aquela defesa que foi o momento Emiliano Martínez de Portugal aos pés de Sesco. E isto só acontece depois de uma exibição tremendamente incompetente e há uma conclusão que já tinha sido de certa forma levantada no jogo com a República Checa e que agora se confirma. É que tudo aqui parte do individual para o coletivo. O interesse da equipa, o interesse de Portugal não está acima do interesse das individualidades. E Roberto Martínez já tinha deixado isto também destapar-se ao serviço da Bélgica no último Mundial. Prefere que a equipa vá para casa, prefere que a equipa não tenha mínima lógica do que a sacrificar as principais figuras para dar espaço a outras. E foi isso que se viu no relevado de Frankfurt. O rendimento não interessou nada para Roberto Martínez, porque se interessasse Vitinha não teria saído. Claro. E se é certo que o jogo de Portugal até à saída de Vitinha ainda tinha alguma lógica, Portugal não estava a fazer um bom jogo, mas estava a fazer um jogo com alguma lógica, depois disso foi um descalabro completo, quer do ponto de vista tático, equipa partida, quer do ponto de vista emocional, com o ponto alto obviamente naquela grande penalidade de Cristiano Ronaldo. E se também vale a pena destacar a pobreza das exibições de nomes como Bruno Fernandes ou Bernardo Silva, também é injusto compará-los com o que acontece em torno de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo jogou contra a Geórgia, tem feito todos os jogos, a seleção obviamente procura muito em zonas de finalização e isso também acaba por prejudicar a aproximação ao último terço contra o Ronaldo, que fisicamente já não consegue e emocionalmente, como também se percebe, não conseguir, não fazer a diferença, não chegar mais alto, não chegar mais forte, é algo que o afeta psicologicamente e neste sentido caberia ao treinador, em primeiro lugar, dar espaço a outros. É que de repente podemos criar aqui um cenário de lógica onde é que existiria um jogador com 39 anos numa competição em julho fazer 4 jogos consecutivos no espaço de 2 semanas. Um deles com prolongamento. Exatamente. Onde é que um jogador com 39 anos faria 120 minutos nos oitavos de final? Em lado nenhum. Portanto, podemos pensar apenas com lógica e não há nenhuma conclusão que defenda Roberto Martínez e o que está a ser feito neste europeu. Rui, antes de voltarmos aqui à questão Ronaldo e individualizarmos um bocadinho a nossa análise do Portugal-Eslovénia, olhando para a partida ainda num sentido mais coletivo, durante o jogo e a partir do banco, o Roberto Martínez não pareceu dar à equipa a estabilidade da qual ela precisava. As mensagens que o treinador passa através das substituições e das mexidas que vai fazendo estão a prejudicar a seleção, ou prejudicaram a seleção? Claramente, mas nós falamos isso desde o primeiro jogo, ou seja, e do terceiro jogo substancialmente. Ele não ganhou nenhum jogador com o terceiro jogo. Isso é a coisa mais impressionante que pode acontecer, sobretudo quando fazes uma rotação como a que foi feita. E concordo claramente com o Tomás. Não fez sentido, por exemplo, que Cristiano Ronaldo jogasse diante da Geórgia. E esta obsessão total para que o Ronaldo marque um golo para marcar numa série de europeus consecutivos, portanto desde 2004, está a tornar as coisas muito complicadas na chegada à zona de finalização.
porque é muito aquilo que o Tomás estava a dizer. O Ronaldo hoje não salta como saltava antigamente, não se consegue antecipar como antecipava e com contundência antigamente, e sobretudo é um jogador que percebe... O que é absolutamente natural, e é isso que parece passar ao lado. Naturalíssimo. E reparem no pormenor, aquilo que acontece ao minuto 105, ou seja, depois da grande penalidade falhada, ou seja, quando vamos para o intervalo do prolongamento, não é uma situação natural num super campeão, num dos maiores atletas de todos os tempos do futebol. Quer dizer, há um descontrole por parte de Ronaldo. Eu lembro-me que ele chorou na final da Taça da Arábia Saudita, quer dizer, isso é verdadeiramente inaudito. E ontem, aquilo que se sentiu é claramente esse desconforto, ou seja, o Ronaldo quer muito marcar um golo, está obcecado por marcar esse golo, os colegas de equipa estão obcecados também por lhe oferecer esse golo, e depois isso redunda, por exemplo, naquele livre lateral completamente absurdo, que ele faz um remate à baliza sem qualquer nexo, quer dizer. A equipa, neste momento, move-se em função do estado de alma de Ronaldo, que começou com alguma leveza e tem vindo por aí abaixo. Certíssimo, e eu creio que o grande responsável por isso não é o Ronaldo, o grande responsável por isso é o Roberto Martínez, porque o Roberto Martínez, com aquela exibição diante da Irlanda, que ele continua a comparar, vá-se lá saber porquê com a Geórgia, criou um estado de ilusão em relação ao momento do Ronaldo, ou seja, o Ronaldo não faz os dois primeiros particulares, é absolutamente decisivo diante da Irlanda, não só pela capacidade que teve para se associar, como pela forma como marcou os golos, e um deles é absolutamente soberbo, e a partir daí voltou a criar-se a situação, que o Roberto Martínez nunca desfez, que o Cristiano Ronaldo é titular indiscutível da seleção e tem que jogar todos os jogos. Ele não tem que jogar contra a Geórgia, tal como disseste e muito bem, quem é o atleta a nível mundial, sem ser guarda-redes, que aos 39 anos faz, no espaço de menos de 2 semanas, praticamente 4 jogos completos, com um deles com 120 minutos. Isso é muito difícil para o próprio jogador, para o próprio estado emocional do jogador. Mas em relação à questão central, a das substituições, a substituição do Vitinha é absolutamente inacreditável. Eu creio que o Vitinha e o início da segunda parte de Portugal é interessante dentro de tudo o que foi suporífero, muito por causa da capacidade que a equipa teve para circular mais a bola, atraindo o adversário para o nosso corredor esquerdo e depois criando desequilíbrios pelo corredor direito. O Vitinha era o principal responsável por fazer essa circulação, e essa circulação aconteceu pelo relevado, ou seja, não há explicação nenhuma mais absurda que o estado da relva para substituir um jogador que é absolutamente nuclear em termos de construção e até, se quisessem, algumas situações de criação, e que também, ao contrário do que muita gente diz, se envolve muito bem no momento de transição defensiva, com um ou outro problema, mas quem é que não tem na seleção portuguesa? Porque o problema não é individual, o problema é claramente coletivo, e é coletivo do ponto de vista ofensivo, é coletivo do ponto de vista defensivo, e vou claramente ao encontro daquilo que o Tomás disse. Para Martínez e na Bélgica já era assim, tudo parte do individual para o coletivo, e isso é a pior coisa que pode acontecer. E depois tens uma situação que é, ele não acredita nos suplentes que tem, e isso é cada vez mais visível, foi visível ao contrário de tudo o que mostrou na qualificação. Exatamente, sim, é muito mais fácil deixar os craques de fora contra o Luxemburgo ou contra a Bósnia, até porque muitos deles não têm nenhum interesse em jogar, do que no europeu. Verdade. Ele no europeu não consegue, e isso ontem foi absolutamente perceptível, não só pela má substituição do minuto 65, quando o Bruno Fernandes estava desconfortável no jogo, e desconforto é a palavra que me parece encaixar melhor naquilo que é a definição da seleção portuguesa. Depois, aos 76, tira o Rafael Leão, que já devia ter saído mais cedo do meu ponto de vista, para colocar o Francisco Conceição, mas coloca o Francisco Conceição à esquerda. Não sei se recordam, nós no jogo diante da Turquia, falamos aqui que ao intervalo, ele fez algo que foi completamente absurdo quando colocou o Pedro Neto. Ele colocou o Pedro Neto na direita e passou o Bernardo para a esquerda. Isso não faz sentido nenhum. E 7, 8 minutos depois, obviamente, já estava a trocar os jogadores de posição, porque nunca vimos o Bernardo jogar a partir da esquerda, e aquilo... Exatamente. Nós também nunca vimos o Francisco Conceição jogar a partir da esquerda, e o Roberto Martínez não conhece o Francisco Conceição melhor que eu e o Tomás e que tu, Diogo. Ou seja, ele que venha dizer que o Francisco Conceição jogou a partir da esquerda. Jogou quando a partir da esquerda? Ele não fez um único jogo pelo Futebol Clube do Porto, seja A ou B, a jogar a partir da esquerda. E obviamente aquilo que o Roberto Martínez conhece do Francisco Conceição é aquilo que viu no Porto A. Nós acompanhamos o Francisco Conceição no Porto A, no Porto B, nos escalões de base da Seleção Nacional, principalmente. Até no Sporting admito até que o Tomás possa ter visto mais algum jogo do que eu, mas aqui a questão parece-me que depois, quando nós chegamos a uma fase de prolongamento,
com vários jogadores em sub-rendimento, jogadores extremamente exaustos, o Pep já não tinha condição para estar em campo. E eu digo aqui, o Pep é um super-herói a jogar nas condições em que está, a forma como não desiste de lance nenhum, mas é óbvio, quando estás completamente esgotado, o cérebro para. Isso é normal, todos sabemos, mesmo nas nossas atividades, que ele acabou completamente diferentes de um jogo de futebol. É inacreditável, parece que Martínez quis levar o jogo para os penaltis. Quem não conhecesse, claramente, pensaria isso. E depois, verdade, Tomás, e depois aos 116 minutos faz uma substituição, que é tirar o Cancelo e o Pepe pelo Nelson Semedo e pelo Rubén Neves, colocando, por exemplo, o Nelson Semedo mais uma vez numa situação desconfortável, que é ser avançado interior. Quer dizer, há coisas que não fazem minimamente sentido. E creio que há outros déficits que também existem. Eu concordo com o Tomás, há um aspecto que não tem sido devidamente elogiado em relação ao treinador. O treinador, as 4 partidas, preparou-as muito bem, soube onde criar situações de superioridade. Agora, depois do ponto de vista coletivo, isto não se sente. Portugal continua a circular excessivamente em U, e muitas vezes, mesmo quando o Vitinha principalmente procura o espaço entre linhas, não há resposta. E nós somos uma equipa que está claramente dependente do jogo exterior. Ontem começamos por atacar principalmente pela esquerda, e acaba por ser pela esquerda que cria a principal ocasião até à grande penalidade falhada, que é o passe atrasado, uma raridade na seleção portuguesa, que nós falávamos ontem aqui, do Rafael Leão a assistir o Palhinha em zona de finalização, mas as poucas vezes que entramos pelo corredor direito na primeira parte foram aquelas que criaram uma iminente situação de perigo. E terminaram com o cruzamento, todas elas. O Cristiano Ronaldo muito mais disponível, exatamente, e ao segundo posto, mas exatamente. Isto num tempo diferente, em que o Cristiano Ronaldo tinha outra disponibilidade física, mesmo outro tipo de agressividade no haveria pelo menos um golo aí. A forma confortável, havia pelo menos um golo, exatamente, mas é essa a questão. E nós continuamos a insistir, e volto a frisar, e também volto a dizer, o início da segunda parte de Portugal é interessante, mas a substituição do Vitinha matou por completo a seleção. Do minuto 65 até ao minuto final, foi quase tudo absurdo. Os jogadores depois trocavam de papéis, porque o próprio Roberto Martínez andava aos papéis, e eu creio que tudo isto, e a instabilidade em redor do Cristiano Ronaldo, a vontade do gol que não surge, e que ele percebe que cada vez mais dificilmente poderá surgir, também redunda na forma como ele chora depois de falhar uma grande penalidade, que, deixa-me dizer, foi bem executada. Agora o que foi uma grande parada do Oblak. Foi aquilo que acabou por ser decisivo, foi uma defesa incrível do Oblak. Agora, tal como o Tomás disse, e estou completamente de acordo, Portugal está nos quartos de final devido a Diogo Costa. Diogo Costa aos 115 minutos faz uma defesa de um grau de dificuldade elevadíssimo, uma defesa praticamente entre o hóquei em patins e o handball, mas que só um guarda-redes superlativo consegue fazer, e isso é ótimo para a própria carreira do Diogo. Nós falamos aqui várias vezes ao longo da temporada que o Diogo não esteve ao melhor nível, ou seja, ao nível que já tinha atingido em épocas anteriores, e agora está a chegar ao europeu e a ser decisivo. E depois os 3 penaltis são extremamente sagazes, a forma como ele defende, porque percebe que os penaltis são a meia altura, e convenhamos que para um guarda-redes é a melhor situação possível. E ele, adivinhando o lado, quando o penalti é batido a meia altura, tem grande probabilidade de o defender. E agora, nos quartos de final, vem uma França que eu creio que até foi por te ouvir ontem na televisão, Rui, que tu disseste que vai ser o 20º jogo do Roberto Martínez com Portugal, e finalmente certíssimo. O adversário será de primeiro nível, não só europeu como de mundial. E esta França, as pessoas podem dizer que só tem 3 golos e que 2 deles foram autogolos, mas a verdade é que a França nos últimos grandes torneios tem chegado sempre longe, e é sempre uma ameaça terrível. Sem dúvida. A França não perde um jogo no tempo regulamentar a eliminar desde 2014. É surreal, sim. Tomás, o que é que exatamente. Achas? Mas isto que... é o jogo que à França interessa. Mas força, Tomás. Há 2 coisas. Em primeiro lugar, obviamente, Portugal terá de fazer melhor do que fez contra a Eslovénia para seguir em frente, mas não acho impossível de todo que Portugal consiga eliminar a França. A França é uma equipa que cria poucas oportunidades. Se Portugal for compacto defensivamente, consegue arrastar o jogo até uma fase adiantada, como aconteceu com a Bélgica, por exemplo. Agora, certíssimo. terá de ter um toque de brilhantismo que as outras seleções também não tiveram, porque este bloco da França é muito sólido e, além disso, individualmente está a dar uma grande resposta. Completamente. Além disso, está a dar uma grande resposta, desde manhã a Condé, aos 2 centrais, em particular Saliba, que secou o Lukaku completamente, e ainda podemos juntar aos médios também, Tchouaméni, Kanté, Rabiot estará suspenso. Agora, mas provavelmente terá Camavinga exatamente, e a também diferença não é que falta escolha. Não é que falta exatamente. Escolha. Mas acima de tudo é preciso que Roberto Martínez deixe de ser este diplomata do arco-íris nos olhos e tente ser prático, realista, tente pensar na equipa, porque se não for assim, é impossível eliminar a França.
E depois volta àquela questão, e a conferência de imprensa dele pós-jogo é absurda, mais uma vez, uma comunicação inenarrável. Só falta mesmo o arco-íris nos olhos, é a única coisa. Falta mesmo, volta a frisar que o jogo contra a França é entrar numa nova competição, portanto já estamos a entrar para aí na 5ª nova competição. Depois volta a frisar, e eu acho que é algo que ele vai utilizar diante da França, é dizer que o adversário tem uma grandíssima qualidade e que é um jogo que se define nos detalhes. Provavelmente vai ser essa a desculpa numa eventual derrota, porque eu muito sinceramente, e daqui espero a ser gozado fortemente na próxima sexta-feira à noite ou no próximo sábado. Eu acho que Portugal tem 5% de probabilidade de passar às meias finais, e se calhar estou a ser demasiado positivo. Ele não pode vir dizer no final do jogo que jogamos muito bem, que a principal dificuldade da seleção portuguesa foi a relva. A relva não é boa, mas também não é péssima. Quando Roberto Martínez era jogador, muito provavelmente encontrou a relva. A Eslovénia não participava no Europeu desde 2000. Certíssimo. E nunca alcançou esta fase em nenhuma competição. Exatamente, é verdade. Ele na mesma conferência de imprensa diz que temos de ter padrões de exigência muito elevados. Esta é a frase dele. Mas qual é o padrão de exigência elevado? É que não dá para perceber. Pois não. Essa é que é a questão. E depois, ele quando fazem uma pergunta que é desconfortável, vem desconversar, ou seja, depois entra naqueles lugares comuns, quase típicos da autoajuda, que é, temos muita energia, temos muita força, temos muita paixão, temos muito foco, temos muito orgulho. Mas resumindo isto, não é nada, não é absolutamente nada. Ele não fala de futebol. Quando lhe fazem perguntas sobre futebol, e mérito também para alguns dos nossos jornalistas que estão lá, porque há outros que, do meu ponto de vista, não deviam estar, fazem-lhe perguntas que são difíceis de responder, e que ele foge para este tipo de chavão e está constantemente a dizer que nós jogamos muito bem e que os adversários são incríveis. Um adversário incrível que ele vai encontrar vai ser o primeiro ao 20º jogo, e por culpa dele, porque ele em março devia ter jogado contra adversários de um grau de dificuldade muito mais elevado. Era importante naquela altura nós percebermos, depois de 10 vitórias, em que patamar estávamos, e isso vai-nos custar, claro, isto vai custar-nos aquilo que está a acontecer no Europeu, porque no fundo, tirando o jogo com a Turquia, que foi uma equipa que quis jogar olhos nos olhos, e nós soubemos aproveitar isso, até porque o processo defensivo da Turquia tem muito que se lhe diga. Contra equipas que jogaram fechadas, nós tivemos imensas dificuldades. Portanto, ter jogado contra, imagina, uma Irlanda, não nos beneficiou absolutamente nada. Ter jogado até contra a Suécia, que nos criou uma ilusão, ou reforçou uma ilusão. Criou. Sim. Tomás, eu lembro-me de uma frase tua, quando nós falávamos em março sobre os particulares da seleção e sobre a questão da seleção não escolher adversários do primeiro mundo. Tu disseste, e muito bem na altura, que Roberto Martínez queria chegar ao Europeu com 15 vitórias. E foi exatamente isso que aconteceu. E aquilo que saiu do plano da rota do Roberto Martínez é que não esperava que a Eslovénia nos ganhasse. E esse era já um primeiro sinal de alerta, mas o grande sinal de alerta é diante da Croácia, em que levamos um banho de futebol de uma equipa que nem sequer chegou aos oitavos de final, embora, do meu ponto de vista, merecesse chegar aos oitavos de final. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto, e é justo que assim seja. Portugal não perdeu tudo. Temos aqui jogadores como Cancelo, como Nuno Mendes, como Vitinha, o próprio Leão, mais na primeira parte do que na segunda, que estão a dar sinais positivos. Agora, seria necessário, em primeiro lugar, que os pilares da seleção portuguesa dessem um passo à frente, e não parece, reforço, que isso seja impossível num jogo contra a França. Estou a falar de nomes como Bernardo Silva, como Bruno Fernandes. Em relação a Bernardo Silva, não é um extremo, e não sendo um extremo precisa de equipa, precisa de movimentos de ruptura, precisa de opções por perto. Por isso, neste contexto, não parece que seja o melhor papel para Bernardo. Sem dúvida. E em relação a Bruno Fernandes, além do desgaste natural da temporada, que foi frustrante na perspectiva do português, é que na fase de qualificação vimos Bruno Fernandes mais com médio de ligação, e esse papel agora é de Vitinha. Certíssimo. E parece-me algo frustrado por estar tão adiantado, tocando menos vezes na bola, e apressa muito a decisão no último terço, força muito, e isso não está a ser benéfico, até porque Portugal já tem Ronaldo, também é um jogador que procura muito a decisão através do passe mais arriscado ou do remate. Claro que sim, e se olharmos para aquilo que é a França hoje em dia,
nós vamos ter muita dificuldade em criar oportunidades de golo. Primeiro porque a França tem uma organização defensiva absolutamente coriácea. Depois junta a qualidade individual, quer do seu guarda-redes, quer da sua última linha, quer dos 3 jogadores, que eu acredito perfeitamente que o Deschamps vai repetir. Depois a minha dúvida é se o Deschamps não vai baralhar o Roberto Martínez, ou seja, ele ontem partiu de um 4-3-3, mas esse 4-3-3, mesmo não mexendo no 11, pode permitir à França jogar em 4-3-1-2. Isso pode criar muitos problemas ao Roberto Martínez, porque eu não acredito que o Roberto Martínez, ou melhor, eu não quero acreditar que o Roberto Martínez vai voltar a jogar com 3 centrais, mas expor o Pepe e o Rubem Dias a situações de 2 contra 2 contra o Mbappé e depois o Thuram ou o Kolo Muani vai ser absolutamente desastroso e provavelmente pode ser devastador para Portugal nos momentos em que Portugal não tiver a bola e não estiver montado numa organização defensiva, tal como disseste, muito sagaz e fechada, muito na linha do que a Bélgica em determinados momentos do jogo de ontem conseguiu. A Bélgica preparou tudo para jogar em contra-ataque e ataque rápido, portanto vamos lá ver o que é que Martínez vai fazer. Ele foi detalhista. O 11 base de Portugal não tem essas características. E por muito conservadoras que costumem ser as abordagens de Didier Deschamps, ele tem uma seleção onde tem um enormíssimo valor individual nos jogadores. Aí valor é que coletivo, sim, faz sentido não falar no do sentido França A de... versus França B, certo? Dizia que tem um valor coletivo, não no sentido da qualidade exibicional, não é uma equipa vistosa de todo, Nada disso. mas no sentido de ser preciso. É preciso fazer um grande jogo para eliminar a França, porque defensivamente permitem muito pouco ao adversário e a partir daí têm sempre o jogo relativamente controlado. Depois, pela qualidade que têm na frente, acabam sempre por conseguir desequilibrar de alguma forma. E repara que, por exemplo, um defesa central como o Koundé, que está a jogar como lateral direito e no Barcelona fez várias vezes a função, é um jogador que não só oferece competência defensiva, como depois nos desdobramentos ofensivos é um jogador tremendo. E isto vai exigir muito da seleção portuguesa. Eu creio que, olhando agora para o outro lado, como é que nós podemos explorar alguma debilidade no jogo francês, eu creio que há poucas hipóteses, além de ter que repetir a titularidade do Rafael Leão, porque o Rafael Leão é o jogador que em contra-ataque eu creio que pode criar mais perigo. Obviamente que o ideal seria juntar o Rafael Leão com o Diogo Jota, porque acho que são os 2 jogadores mais fortes a atacar o espaço, com o Diogo Jota ainda ter aquela irreverência de partir para cima dos adversários e não se intimidar com como situações... Como aconteceu no penalti, por exemplo. Verdade, porque foi uma jogada em que ele parte praticamente ainda do meio campo defensivo e vai sempre em frente e não passa a bola ao Ronaldo. Não é que haja grande problema com isso, porque o Diogo Jota, se há jogador que assume, é o Diogo Jota, não tem qualquer prurido em não assistir a ninguém. Agora, depois o problema, e eu creio que será um problema importante, é como é que Cristiano Ronaldo vai encaixar na dupla de centrais da seleção francesa e como é que vai criar algum tipo de desequilíbrios frente aos 2 centrais franceses. E creio, e nós dissemos isso no nosso primeiro episódio, que a melhor dupla de centrais francesa é esta, independentemente do Upamecano ter em alguns momentos paragens cerebrais. Já o Saliba dificilmente tem. E depois, se a França, por exemplo, se colocar em vantagem, a França a partir daí vai abdicar do jogo, vai defender de forma absolutamente coriácea, vai obrigar-nos a não entrar no bloco, ou vai fazer com que nós não entremos no bloco, e vai obrigar a um jogo de cruzamentos que a França domina com extrema facilidade, porque no fundo, Gonçalo Ramos foi arriscado, os 4 defesas podem jogar a defesas centrais. Exatamente. O Gonçalo Ramos, e nós dissemos-lo aqui, exatamente, há 2 jogadores que não têm qualquer hipótese de jogar nesta seleção, que é o Gonçalo Ramos e o Mateus Nunes, não fariam parte do Portugal C, porque Portugal B jogou diante da Geórgia, mais o Ronaldo, o Diogo Costa e o João Palhinha, e o Gonçalo Ramos e o Mateus Nunes ficaram no banco e entraram porque os minutos estavam contados para eles entrarem. Se havia algum interesse em utilizar o Gonçalo Ramos neste campeonato da Europa, já podia ter acontecido em jogos anteriores, mas eu acho que ontem teria sido praticamente obrigatório, porque já disseste isso e eu concordo também mais uma vez contigo, para não variar. Eu cheguei a determinada altura do prolongamento, principalmente na segunda metade do prolongamento, e senti que o Roberto Martínez não estava interessado em ganhar o jogo, estava interessado em ir para o desempate por grandes penalidades, exatamente, e ganhar nas grandes penalidades. O que era definitivamente arriscado face àquilo que é a Eslovénia desde a marca de 11 metros. Valeu é que bateram todos canhotos e bateram todos a meia altura. E o Diogo Costa foi tremendamente sagaz. Lá mais para a frente, para o final da semana, teremos mais tempo para antever o duelo de Portugal com a França. Por hoje nós ficamos por aqui. Foi mais um episódio no Princípio Era a Bola. Obrigado por nos ouvirem e obrigado, Rui e Tomás. Obrigado, um abraço. Grande abraço, Diogo. Cumprimentos a todos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.